Espera aí. Olá, bem-vindas, bem-vindos a mais um encontro de celebração. A paz do Senhor Jesus. Que essa paz seja permanente em nossos corações. A palavra de Deus diz que a paz que Jesus nos dá, o mundo não pode dar. É uma paz que não se explica. É uma paz que ninguém consegue compreender. Mas é uma paz que acalma corações aflitos. Amém? Então que hoje, no nosso encontro de celebração, a gente faz exatamente o motivo pelo qual ele existe. Que a gente celebre o Senhor. Que a gente cante a Ele salmos, que a gente cante a Ele hinos, cânticos espirituais, como a palavra diz, porque a gente precisa chegar ao Senhor com salmos, cânticos e hinos espirituais. Que a gente possa abrir os nossos corações e dele derramar o mais perfeito louvor diante daquele que primeiro nos amou, que nos trouxe, que disse: olha, eu te amei de tal maneira que eu dei meu filho por você. E foi pelo Filho ter vindo e assim mesmo se entregado e o seu sangue derramado por nós, é que nós estamos aqui, alegres diante do Senhor. Porque Ele restaurou a nossa sorte em Jesus. Ele nos resgatou com mão forte da morte e nos trouxe para o reino da sua luz com graça. E é pela graça que nós somos salvos. E é em graça que o Senhor se chega a nós. Então cheguemos ao Senhor com cânticos, hinos, com salmos, com cânticos espirituais, e que a gente se derrame diante da presença do Senhor em celebração. Celebrar o Senhor é acreditar que as coisas que Ele tem preparado para nossas vidas vão acontecer no momento em que a gente executar a nossa fé nele e entender que Ele é tudo. Entender a mesma mensagem que Ele diz para Paulo: a minha graça te basta. E quando a gente entender a graça do Senhor, a gente para de pensar que a gente pode comprar as coisas de Deus. A gente não pode. Mas Ele já liberou todas elas no mundo espiritual para nós. Então a gente vem nessa noite louvar ao Senhor, engrandecer o seu nome e dizer: tu és o Rei dos Reis. E dizer como os anjos cantam lá na glória: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quem acredita que toda a terra está cheia da glória do Senhor, diga um amém. Amém, eu acredito. E a gente precisa louvar o Senhor e engrandecer o seu nome. Então vem conosco. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Vamos celebrar ao Senhor. Amém? Eu quero que vocês abram comigo o livro de Salmos 51. Salmos 51, 2 versículos. Aleluia. Vamos 3. Porque o 15 também fala muita coisa gostosa. Oh, glória. Salmos 51, 15, 16 e 17. A palavra do Senhor diz assim: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Glória a Deus. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então que a gente se apresente diante do Senhor exatamente assim. É o sacrifício que Ele quer. É o sacrifício que a gente olhe para Ele e creia que Ele é Deus. Aleluia. E entenda que a gente não é nada se não estivermos nele. É verdade. Por isso a nossa alegria nele é plena. Por isso a nossa alegria nele é a exatidão completa. Por isso a gente precisa pedir ao Senhor: abre, Senhor, a nossa boca e os meus lábios, abre, e a minha boca entoará o teu louvor. Então vamos louvar ao Senhor, vamos engrandecer o seu nome e dizer: tu és o nosso Deus, tu és o nosso Deus, tu és o nosso Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor vai agir de forma tão forte sobre a minha vida, a sua vida, nestes últimos dias, porque Ele derramará do seu Espírito, e o Espírito do Senhor está sendo derramado a quem se propõe a receber. E a gente recebe quando tem um encontro forte com o Senhor Jesus. É verdade. Forte com o Senhor Jesus. E aí a gente ganha o Consolador que nos guia, que nos direciona, que nos leva. E aí a gente sabe que os nossos dias não são mais nossos, que os nossos caminhos não são mais nossos, porque a gente abre mão de tudo para servi-lo.
A gente abre mão de tudo para vivenciar a grandiosa mão do Senhor agindo sobre nós. E aí não é mais a gente que faz. A gente é só o canal. Todas as coisas são feitas por Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Aleluia. Amém. Amém. Então vamos louvar ao Senhor, pastora Amy. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, seja bem-vindo. Graça e paz. Que bom poder estarmos juntos na noite deste dia. Este é o dia que o Senhor nos fez, por isso nos alegremos nele. Você está convidado para esse encontro de celebração, esse encontro meu, seu, nosso, aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, no ônibus, no carro, deixe o Espírito Santo inundar. Certa vez me fizeram uma seguinte pergunta: pastora, você acredita mesmo que esse culto online possa fazer com que a presença de Deus que vocês estão buscando aí se manifeste aqui na minha casa? E aí veio a resposta na mesma hora. A igreja estava orando lá na reunião deles, na casa onde eles estavam. E sabe o que aconteceu? O irmão Pedro estava preso. E enquanto eles oravam, lá dentro daquela casa onde eles se reuniam, Deus visitou Pedro. Deus moveu sobre a cadeia de Pedro. Então, querido, mesmo que a gente esteja distante, eu tenho certeza absoluta que a presença de Deus não se restringe à parede. E o mover que vai acontecer aqui, vai acontecer aí também. Aonde você estiver agora, você será tomado e tocado pela presença dele. E por isso eu já quero deixar em Isaías 60, para nossa meditação, que diz assim, ó: levante-se e resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra, a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. Você crê nisso? Eu creio e recebo no meu coração. Então levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. As trevas estão na terra, mas sobre você vem a luz resplandecente do Senhor. Você crê nisso? Eu creio. E hoje nós estávamos aqui arrumando a igreja, e a gente estava até rindo, falando assim: nossa, a gente está arrumando a igreja, e em breve a gente vai estar saindo. Vamos estar indo a alto mar para jogar as redes. Mas a nossa alegria era a mesma. E aí, quando eu estava arrumando a igreja, eu lembrei de um louvor que diz assim: o que eu achava estar perdido, olha só isso, o que eu achava estar perdido, a gente vai cantar esse louvor. O que eu achava estar perdido? Você tinha alguma coisa que você achava que estava perdido? Só que aquilo que eu achava estar perdido, Deus fez uma virada. Uma virada tão grande que eu nem esperava que isso poderia acontecer. Então, o que eu achava estar perdido, Deus veio, moveu e mudou. Deus veio, moveu e transformou. E eu te convido na noite deste dia a gente cantar isso. A gente vai cantar: eu vou viver uma virada em minha vida. Você crê? Aleluia, eu creio. Então nós vamos declarar com todo o nosso coração, com todo o nosso fôlego, com toda a nossa vida. Se você puder, arrasta as cadeiras de onde você está. Está assistindo pela TV, como os irmãos de Campo Grande, ou se você está assistindo no celular, deixa aí, vamos juntos adorar o Senhor, para que Deus possa mover aí e aqui. Eu creio assim, viu? Como os irmãos que oraram por Pedro. E diga: eu vou viver uma virada em minha vida. Porque o que eu achava estar perdido, Deus moveu. Presta atenção, olha só que lindo. Olha o que Deus diz para nós essa noite. Onde era a tristeza se verá, a dupla honra me ornar.
eu vou viver uma virada. Sobre tudo aquilo que eu achava estar perdido. Aleluia! Eu achava estar perdido e já tinha até desistido de sonhar. Mas Deus é decretou. Hoje é o meu dia, minha virada festejada. Glória! Hoje é da tristeza se verá. A dupla honra me honrar, com boas novas proclamar, uma nova história celebrar. É chegada a minha hora, meu silêncio já acabou. Ouço o som da minha grande festa de glória. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Aleluia! Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Agora. E o que eu achava estar perdido, que loucura! Eu tinha desistido de sonhar. Não desista, mas Deus já decretou. Esse é o meu dia. Chegou o dia da virada. E minha virada festejar. Oh! Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma em nome de Jesus. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Uma virada. Você foi chamado para viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida. Eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada. Aleluia. Perdido. Quando a gente acha que tinha perdido? Ah, pastora, mas eu já estou no segundo tempo. Não acabou o jogo. O juiz não apitou. Por que você está definindo? Não defina, não. Não defina. O jogo não acabou. E quem sabe esse juiz, que é o grande juiz, não está ao seu favor. Se você não tem motivos, eu quero te dar um primeiro motivo. Ele vive. E a maior, olha só, a maior pressão que nós vivíamos, que era sobre a morte, ele levou sobre si. E também levou sobre si todas as nossas dores. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, se ele vive, querido, eu posso crer no amanhã. Eu posso permanecer. E nada mais, sabe? Aí você fala assim, pastora, mas aí é fácil. Não é fácil. A nossa caminhada às vezes é muito difícil. Mas eu preciso crer que Ele é comigo. E que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. E não importa. Não é sobre o que os outros dizem, é sobre o que eu creio. E eu creio que Ele vive. E por isso, eu posso crer no amanhã. Amém? Então vamos declarar isso. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, Deus enviou
cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu vencer. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Ele vive, ele reina. É por isso que eu posso crer no amanhã. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Ele vive, aleluia, que coisa linda. Um dia eu me encontrarei com Ele e todas as coisas serão passadas, porque Ele vive. Aleluia. Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Ele vive está. Oh Deus, está vivo, Senhor. Aleluia. Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Onde está a tua vida, querido? Aonde está a tua vida? A minha vida está nas mãos do Senhor, então deixa Ele fazer, deixa Ele cuidar. Sabe, se você tem dúvida, fala assim, pastora, como é que eu vou viver uma virada na minha vida? Você não sabe o jeito que está, não preciso saber, eu só preciso confiar que Deus é o poderoso para fazer. Não é o pastor, nem a pastora, não é a igreja. É Deus que habilita em todas as coisas. Ele tem o poder de fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então aquilo que você achava que tinha perdido, querido, aquilo que você achava que tinha perdido, Ele tem poder para restaurar. Então o que você faz? Adora, canta, declara, aleluia, Senhor. Louvado seja engrandecido o teu nome. Seja louvado, meu Deus e Rei. Todos os dias eu cantarei. Aleluia.
a ver o teu tratar. Me ajuda a ver, Senhor. O Espírito Santo está pronto. Peça a Ele para te revelar, para te levar a lugares profundos. Porque Cristo não está morto, Ele vive. E isso é que nos alegra e nos dá força. Aleluia. Tantas vezes eu não consigo perceber tua mão e o teu cuidado em meu viver. E sem merecer, eu sei que as bênçãos me alcançam. Quero reconhecer. Ajuda-me a ver o amor que me desperta pela manhã. Mas o Senhor, ajuda-me a ver. Ajuda-me a ver bondade e misericórdia que me seguem todo dia. Aleluia, aleluia. Seja louvado, meu Deus e Rei, com meus lábios te bendirei todos os dias. Escolherei cantar aleluia, aleluia. Todos os dias você acorda e você tem a opção de murmurar por algo que aconteceu que não foi bom, ou de louvar a Deus por isso também. Por isso que Jó disse: aceitar-te o bem de Deus por trazer o mal, não querer tu aceitar. Ele escolheu louvar, escolha louvar. Ajuda-me a ver o amor que me desperta pela manhã. Ajuda-me a ver bondade e misericórdia que me seguem todo dia. Aleluia, aleluia. Seja louvado, meu Deus e Rei, com os meus lábios te bendirei todos os dias. Escolherei cantar aleluia, aleluia. Escolha todos os dias adorar o Senhor. Já acorda adorando a Deus. Se você não souber o que cantar, cante aleluia. Fala, Senhor, aleluia, aleluia. Obrigado, meu Deus. Agradeça ao Senhor. Lança a tua gratidão, teu amor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia.
escolherei te louvar. Todos os dias eu escolho, Senhor, estar contigo. Sabe, talvez você não entenda, mas Deus está mudando de uma forma muito linda. A estrutura, a igreja, tudo que nós conhecíamos, Ele está mudando. E nós estamos louvando a Deus por isso. Quando foi no final do ano passado, para você entender o que está acontecendo, Deus nos deu uma palavra que nós sairíamos ao alto mar para pescar. E o nosso coração ficou tão temeroso porque a gente não conseguia conceber como isso aconteceria. E num só momento Deus começou a trazer pessoas e trazer pessoas. E olha, Deus tem feito coisas lindas no nosso meio. Hoje nós estávamos conversando com um casal e o marido desse casal, né, tava dois irmãos que a gente ama muito, né, que também são nossos vizinhos, e o marido falou assim: pastor Amy, eu sonhei com você e que você me dava um abraço bem apertado. Aí a esposa falou assim: pastor João vai ficar com ciúme. Mas a gente discerniu na hora que aquilo era Deus falando sobre proteção, sobre cuidado, sobre carinho. Porque Deus nos chamou para abraçar, para acolher, para cuidar, para amar. E a gente não esperava, e hoje Deus trouxe esse casal para perto de nós, que tem nos abençoado muito. Eles não têm noção de como eles têm sido bênção nas nossas vidas. E a gente vai viajar e o marido dessa senhora que falou com a gente, ele disse: eu vou cuidar dos seus bichos, eu vou cuidar para vocês podem ir. Sabe, Deus só está fazendo, mas quando está colocando tudo no lugar, a gente não tinha um corpo eclesiástico, Deus está trazendo. Hoje tem duas meninas maravilhosas que se comprometeram com a obra de uma forma linda. Por que Deus está fazendo isso? Porque a gente precisa apenas confiar nele. E no momento Deus faz uma virada. Por isso que a gente começou com esse louvor dizendo: eu vou viver uma virada em minha vida. Porque aquilo que eu achava estar perdido, a gente achava mesmo, né, pastor João? Deus foi lá e mudou. Eu preciso reconhecer que Jesus está no barco, já que a gente está vivendo o ano do peixe, da pescaria, né? Eu preciso reconhecer que Ele está no barco, que Ele está comigo. E que as coisas não serão mais a mesma. Tudo será mudado. Olha Ele aí no teu barco. Olha Ele aí no teu barco. Confia. Acredita. Ele vive. Ele está cuidando de você. Aleluia. E em nome de Jesus, talvez, nós estamos em oração, mas mês que vem, nós já estejamos lançando as redes em lugares profundos, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Se assim for a sua vontade, Senhor. Aleluia. Olha só o que o Senhor diz. Use a sua fé para sair de dentro do barco. Quem te espera está andando sobre o mar. O que está te faltando para viver o extraordinário? É o quê? É coragem para andar sobre as águas. Olha aí, hein? Jesus tá chamando, provisão, recebe aí, tá chegando. Ele está dizendo vem, Ele está dizendo vem. Jesus tá chamando, vem, provisão, tá chegando. Ele está dizendo vem, Ele está te vendo, Ele te guarda, te sustenta, lança fora
as águas não te afundam, porque Ele está te vendo. Olha Ele no meio do mar, caminhando no meio do mar. É Jesus no meio do mar, caminhando no meio do mar. Jesus está chamando, provisão está chegando. Ele está dizendo vem, Ele está dizendo vem. Jesus está te chamando, provisão está chegando. Ele está dizendo vem, Ele está dizendo. Ele te guarda, te sustenta, lança fora todo medo, e as águas não te afundam, porque Ele está te vendo. Olha Ele no meio do mar, caminhando no meio do mar. É Jesus no meio do mar, caminhando no meio do mar. É Jesus, é Jesus, é Jesus, vem caminhando. É Jesus, não é fantasma, é Jesus, é Jesus. Você tá olhando, tá pensando que ele não te vê? Ele já te viu e tá te chamando. Bora, bora, nesse barco, querido. Essa tempestade não vai te parar, esse vento forte não vai te naufragar. Ele está no controle de tudo. É Ele, é Ele. Essa tempestade não vai te parar, e esse vento forte não vai te naufragar. Quem está no controle de tudo? Quem é? É Ele, é Jesus. É Ele. Essa tempestade não vai te parar, esse vento forte não vai te naufragar. Quem está no controle de tudo? É Ele, é Ele. Essa tempestade não vai te parar, esse vento forte não vai te naufragar. Quem está no controle de tudo? Quem é? É Ele, é Ele. Ele te
e as águas não te afundam, porque Ele está te vendo. Ele está te vendo. Então, aonde tem que estar a sua confiança? Tua confiança tem que estar no Senhor, querido. Levanta-te e resplandece, pois a glória do Senhor já vem brilhando sobre ti. Levanta. Levanta. Tem muita gente dependendo de você. E quando você levantar, vai brilhar. Só confia. Deixa o Senhor fazer essa virada na sua vida, daquelas coisas que você achava que tinha perdido. E quando te faltar confiança, você só lembra que Ele venceu. E Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então é isso que nos ampara. Eu entender que Ele venceu por mim e por você. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Então, deixa o Senhor fazer, amém? Lança a tua ansiedade sobre Ele. Vem cá, pastor João. Te convido agora a gente orar. Chegou o momento da gente sentar à mesa com Jesus para comer. Amém? Aleluia, coisa linda. Paizinho, aqui está teu filho, ó Deus. Ministra para os nossos corações, nós precisamos. Fala através do teu filho. Abre os nossos ouvidos espirituais, joga por terra toda opressão maligna, tudo aquilo que possa e queira tentar nos paralisar ou tirar os nossos ouvidos da tua palavra. Mas pelo contrário, essa semente vai ser plantada e vai frutificar 100 por 1, 1000 por 1, para a glória do teu nome, Senhor. Então usa o teu filho e que nós sejamos uma terra fértil, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Quase perdi a voz porque eu cantei, graças a Deus, louvei o Senhor. Nem tenho vergonha da voz, que não é das melhores, né? Mas não é a mais. Obrigado. Não é a mais afinada que possa existir, pelo contrário, talvez esteja nas paradas entre as mais desafinadas. Mas como cantor poeta, no peito desafinado também bate o coração, e esse coração bate dizendo: Deus, Deus, Deus. Aleluia. Porque Ele é o Senhor da minha vida, meu coração não poderia bater diferente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Semana passada, irmãos, o culto, a palavra trazida pela misericórdia de Deus, pela pastora Amy, falava exatamente sobre vaso. Que a gente precisa ser vaso, que a gente precisa se deixar quebrar pelas mãos do oleiro. Se há em nós algo que nos desqualifique para a obra do oleiro, é necessário que a gente se deixe quebrar e Ele refazer a nossa vida. E foi algo muito gostoso, foi falado em nossos corações e Deus operou de forma linda, 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 linda. Então, ser um vaso que está disponível para o Senhor, é necessário que esse vaso se esvazie, né? E esse vaso é o nosso coração. Nós precisamos nos dedicar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Então a gente precisa sair inteiro para o Senhor. Se a gente precisa sair inteiro para o Senhor, a gente precisa se esvaziar de muitas coisas. Por isso que o Senhor Jesus disse: olha, aquele que quer vir após mim, aquele que quer me seguir, aquele que quer andar nos mesmos passos que eu andei, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga. E aí nessa noite a gente vai conversar sobre um coração puro para a obra de Deus. Sabe, eu e a pastora Amy, a gente tem os nossos momentos devocionais e a gente ouve palavra. E às vezes ela ouve palavra e diz: nossa, que palavra maravilhosa. E eu ouço assim: nossa, foi legal. E tem vezes que ela fala assim: nossa, a palavra não foi boa não. E eu estou lá do lado dela chorando, derretendo, porque o Senhor falou muito comigo. Sabe? Por quê? Porque a palavra de Deus, ela vem exatamente assim, na medida do que você precisa. Eu estava com muita fome quando eu estava ouvindo aquela palavra. E o Senhor foi falando coisas. E detalhe, eu não sei se é com vocês da mesma forma, mas eu não sigo a palavra como ela está sendo dita, assim como ela vai falando no meu coração. E eu me desespero recebendo as coisas do Senhor. Falei: oh Deus, é isso. E Deus vai falando no coração. E eu espero que nessa noite aconteça dessa mesma forma com você.
você esteja com o coração preparado, com ouvidos espirituais preparados para ouvir o que a palavra do Senhor tem para falar no teu coração. A palavra de Deus diz que aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Então atente com teus ouvidos espirituais. E se há algum bloqueio, algum ruído na mensagem, eu oro ao Senhor e diz: Senhor, quebra todo o ruído e me faz receber o que tu tem para dizer no meu coração, para falar para mim, Senhor, para me direcionar. E não tem vergonha de dizer isso, está diante do teu Pai. Como é que você tem vergonha do teu Pai? Diz para Ele. Eu vou te falar um segredo, Ele já sabe. A palavra de Deus diz que ainda que a palavra não chegou à boca aí, o Senhor já conhece. Mas Ele gosta que você exprima, que você diga para Ele. Ah, você não sabe dizer, não tem como dizer, só chore diante do Senhor, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus transforma a nossa oração, que a gente não sabe dizer, em gemidos inexprimíveis, esses gemidos inexprimíveis em oração diante de Deus. E o Senhor faz todas as coisas para que você consiga acessá-lo. Porque Ele não é um Deus que se esconde. Ele é um Deus que se apresenta todos os dias. Amém? Amém? O texto central que a gente vai trabalhar hoje, ele está em Mateus 5:8. Você pode abrir comigo, Mateus 5:8. O Senhor Jesus estava no monte falando sobre as bem-aventuranças. E tem uma bem-aventurança que a gente precisa tentar bastante. Todas elas são importantes? São. Mas o que o Senhor Jesus tem colocado no meu coração nessa semana e tem falado comigo e tem trazido hoje nessa palavra é: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Aleluia. Tem muitas bem-aventuranças, mas essa diz que o puro de coração verá a Deus. O puro de coração verá a Deus. Mas como ver Deus? Ele não é invisível? Como é que eu vou conseguir ver o Senhor? Sabe, a gente vive dentro de uma sociedade, dessa sociedade tecnológica, que até nos permite estar agora nesse culto, graças a Deus, para não dizer que vai para o Senhor. O maior anseio da humanidade nessa geração tecnológica é encontrar sentido e propósito. Sentido e propósito. Sempre sentido e propósito. E uma coisa que o povo está sedento e que a gente nota todos os dias: necessidade de encontrar Deus. E essa ansiedade que é gerada pela falta de sentido e propósito em muitas ações faz com que a gente comece a vagar para todos os lados onde alguma coisa sinale aquilo que a gente está com sede de ouvir. É verdade. E eu ouso a dizer que não existiu anteriormente geração mais sedenta e faminta do que a nossa. Por isso tantas doenças mentais, é ansiedade, depressão, sabe? Porque está faltando algo. A gente não nasceu para ser oco. Verdade. A gente não nasceu para viver qualquer jeito. A gente tem um propósito. Nós fomos feitos para adorar o Senhor. A palavra de Deus diz que nós fomos feitos para o louvor da sua glória. E se alguma coisa nos impede de estar nesse propósito, nesse andamento, começa a acontecer situações em nossas vidas que nos desestabilizam. E aí, para suprir, hoje muitos buscam realizações, ganhos, prosperidade, porque acham que ter é a mesma coisa que ser. Mas graças a Deus, na língua portuguesa, ter é diferente de ser. E sabe, a palavra de Deus é tão forte que ela diz: de que adianta o homem ter, ganhar o mundo inteiro, se a alma dele é vazia? Aleluia. Verdade. Então, o grande dilema do ser humano hoje é: nunca ganhamos tanto, nunca vivemos com tantas coisas. Eu tenho certeza que mesmo o mais pobre hoje vive com muito mais tecnologia e benefícios do que um grande rei do passado. E ainda assim estamos com uma situação de homens e mulheres vazios. É verdade. Sentido e propósito não estão sendo alcançados.
Aí a gente pensa assim, muito dinheiro vai fazer eu alcançar. Quando eu tiver muito dinheiro, a minha alegria vai ser plena. Aí tem muito dinheiro e tem depressão. Tem muito dinheiro e tem ansiedade. Tem muito dinheiro e tem síndrome do pânico. Então não é o ter que faz com que a gente se estabilize. É encontrar o sentido e o propósito pelo qual nós fomos criados. E aí, essa situação de ansiedade e depressão por causa do sentido e propósito faz com que o nosso coração fique tão ocupado no sentido de ter, faz o nosso coração fique tão ocupado no sentido de ter, poluído por ambições, por desejos, por vontades, que você corre. Hoje em dia tem o culto do ter. Vem aqui e ganhe sua, conquiste o seu, vá para... E as igrejas vão lotadas e todo mundo corre e vai porque quer. E o Senhor, tudo que Ele pede, como a gente abriu o culto hoje, é um coração contrito. É verdade. E quebrantado. O Senhor não despreza um coração contrito e quebrantado. E aí, essas ambições geram em nós mágoas, pecados, uma sensação de autossuficiência, que não temos a percepção espiritual necessária para discernir a vontade de Deus. Por que não temos? Porque os nossos ouvidos não estão direcionados para Deus. Verdade. Estão direcionados para ter, para fazer, para construir, para mostrar para todos que você é. Olha, eu sou abençoado, eu tenho isso, eu fiz aquilo, eu peguei aquilo outro. Eu participei da corrente tal, e lá o Senhor me deu. Olha, eu era um empresário falido, agora minha empresa está gigante. E o coração, como é que está? Meu Deus. Como é que está o coração? Eu vou direto para uma pergunta séria. O coração, o que você ganhou de dinheiro, de qualquer coisa que possa ter te dado, preencheu o vazio do teu coração? Porque eu não duvido que o Senhor dê, não. Eu não duvido que nessas campanhas o Senhor dê. Porque a palavra de Deus diz que pedir dá-se-vos-á. Ele dá. Mas será que Ele não está dando igual Ele ofereceu para Moisés, para o povo no deserto? Que o povo estava tão descrente que Ele falou assim, olha, se você quiser, eu dou a terra prometida que esse povo tanto quer. Meu Deus! Eu vou lá e não preciso fazer nada. Eu mando um anjo ir lá e destruir todos os empecilhos e deixo para eles. Mas eu não vou junto. Meu Deus! Que fez Moisés dizer, não, Senhor, se tua presença não for conosco, não nos deixe sair daqui. Mas a gente tem feito isso hoje? A gente tem tido coragem de dizer, não, Senhor, não é essa a bênção. Eu quero o contrário, eu quero o que a palavra diz, ser eu uma bênção, ser eu aquele que traz a palavra de libertação para outros, porque eu fui liberto. Aí o sentido e propósito é alcançado. Mas é preciso, para isso, que eu tenha um coração puro. E aí, quando a gente pensar em um coração puro, a gente precisa pensar qual é a ponte para chegar nesse coração puro. Verdade. Porque em meio a essa busca radical e cheia de promessas, tem o que a gente leu no início. Bem-aventurados os meus de coração, pois verão a Deus. Ainda bem que na época lá no deserto, Moisés foi esperto e escolheu a boa. Senhor, não, olha, a gente passa esse tempo no deserto, a gente passa essa dificuldade, a gente vai e a gente conquista como o Senhor planejou, porque a tua presença é mais importante do que a terra prometida. Aleluia. Porque a tua presença conosco, Senhor. Ah, como diz o salmista, não foram se não fosse o Senhor. Ai de mim, se não tivesse sido o Senhor. Então, o que isso significa? A gente vê Deus não é apenas no céu. Ah, quando eu chegar no céu eu vou ver. Sabe, quando as irmãs de Lázaro falaram, eu sei, Senhor, vai ser lá na glória. Porque ela não estava entendendo com quem ela estava conversando. Porque se ela tivesse entendido com quem ela estava conversando, ela ia entender que ver Deus não é só no céu. Tem até uma musiquinha que eu gosto muito da minha infância que diz assim, eu vejo Deus nas flores, vejo Deus na brisa do mar, no cantar dos pássaros, na doce brisa do fim da tarde. Sabe, você conseguir ver Deus em todas as coisas que estão ao teu redor, é você ter alcançado um status, uma situação de pureza,
que faz você entender que você não está só. Verdade. Que Ele está ali, porque Ele te prometeu, estarei contigo todos os dias até os confins dos tempos. Até os fins dos tempos. Aleluia. Então, discernir o Senhor atuando no mundo, atuando nas nossas vidas, atuando através de nós, não tem coisa melhor, não tem corrente de prosperidade melhor que substitua você conseguir discernir o Senhor te guiando, o Senhor te conduzindo, o Senhor te levando, o Senhor te direcionando. Eu vou dizer uma coisa para vocês de testemunho. Quando a gente recebeu a palavra em janeiro, tinha feridas no meu coração, tinha feridas no coração da pastora em dezembro, né? Mas iniciamos em janeiro. A gente começou a campanha e falou assim: meu Deus, como é que vai ser esse ano do águas dos oceanos e para águas profundas? Aí criamos aqui, pedimos, botamos o altar aqui com uma areia, praiazinha. E a gente foi dizendo: estamos na praia, estamos na areia, nós não chegamos e tal. Aí os tempos foram passando. E as coisas vinham no nosso coração, e vinham dúvidas, e vinham mares, e vinham tempestades. Mas o Senhor ia nos suprindo. Aleluia. E ainda assim o nosso coração temia. Até que o Senhor falou assim: quer mais? Vocês estão no mês 9. É hora dessa criança nascer. Aleluia. E vocês experimentarem o poder de Deus. E no mês 9 o Senhor começou a mostrar pra gente peixes. Eu e ela chorávamos diante do Senhor. Falei: Deus, só tu. Por quê? Porque meu braço não faz, o braço dela também não. Nada que eu diga de palavra, de retórica faz, mas o Senhor faz. O Senhor faz. Então eu não estou falando sobre ter, estou falando sobre ser. E nessa noite, sobre ser um instrumento na mão do Senhor. Oh, glória. É para isso que Ele tem te chamado, para ser um instrumento. Mas é necessário que você esteja puro. A pastora Amy pregou lá no mês de junho uma palavra que falava sobre o barco. Jesus só entrou no barco porque o barco estava vazio. Então, se esvaziar de mim mesmo, tirar meus orgulhos, tirar meus egos, tirar meus desejos e deixar que o Senhor faça, é o caminho. Então, ser um instrumento do Senhor é se esvaziar de si. É entender a palavra completa quando Jesus fala: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Se eu estou me negando a mim mesmo, eu preciso abrir mão de tudo que eu sou, para que o Senhor seja em mim, para que Ele faça em mim, para que Ele quebre meu coração e construa de acordo com a vontade dEle, porque eu orei: Senhor, torna o meu coração puro, cria em mim um coração puro e um espírito reto. Aleluia. Cria em mim. A gente fez um culto aqui e a gente chorou diante do Senhor numa noite nesse ano, dizendo: Senhor, cria em mim um coração puro, gera em mim um espírito reto. E aí, essa pureza no coração não pode vir com nada meu. É preciso que eu me negue, é preciso que eu abra a mão, é preciso que eu diga: não quero mais. É verdade. É preciso que eu diga: a começar em mim, quebra esse meu coração, porque eu quero ser um como tu és, Senhor. Sabe, a igreja precisa ser uma como o Senhor é nela. A igreja precisa ser um só pensamento. A palavra de Deus diz que eles cresciam, a igreja crescia em graça, no conhecimento de Deus, em um só pensamento, refletir Jesus. Hoje entendemos que a pureza de coração não é um mérito para a salvação. Olha, eu sou puro, tá? Olha a minha roupa, eu uso terno, porque se pregar sem terno é pecado, porque é uma pureza externa. E o Senhor não olha para nada do nosso exterior, Ele olha sempre o nosso coração. E como é que está o nosso coração? Não é um mérito para a salvação, mas é uma condição essencial para ser um vaso. Senhor, eu quero ser um vaso. Condição essencial para ser um vaso: pureza. Pureza.
E para que eu quero ser um vaso? Eu quero ser um vaso para que o Espírito Santo realize a genuína obra de Deus através de mim. A igreja quer ser um vaso para que o Espírito Santo de Deus crie uma genuína obra de Deus através de nós. E aí eu entro num outro ponto. Através de nós, como ele fez com Maria. Sabe? A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor chegou até Maria. E eu quero que você leia depois, em Lucas 1, a partir do verso 26. Diz exatamente isso. Que o anjo chegou do Senhor chegou para Maria e falou assim: olha, Maria, bem-aventurada tu é. Sabe? Diz assim, olha, e no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando um anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita é tu entre as mulheres. E vendo-a, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás luz a um filho, por-lhe-ás o nome de Jesus. Aleluia. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se faria isso, visto que não conheço o varão? Mas como eu posso engravidar se eu sou pura? Meu Deus, olha o mistério aí. E eu vou dizer para você, quando Maria faz essa pergunta, ela diz: como eu posso engravidar? Mas por que ela diz que eu sou pura? Que eu não conheci nenhum homem, eu sou virgem. Ela diz: é impossível isso acontecer. E aí eu vou te falar uma outra coisa. Quando você se torna puro, a primeira coisa que acontece contigo é que você perde a capacidade de fazer qualquer coisa sozinho. Verdade. Paulo, ele se tornou tão puro que ele tornou por neutro, sem valor, por desconsiderar tudo que ele sabia de palavra e tudo mais, para que o Senhor, o Espírito do Senhor, o guiasse. Então, quando a gente entra num contexto de pureza de coração, todos os nossos títulos caem. E é preciso que a gente entenda isso. Não é o que eu sei fazer, não é porque eu posso fazer, não é como eu sei fazer, é porque eu não sei fazer. Aí você começa a experimentar o sobrenatural de Deus. Foi o que aconteceu com Maria. Como eu posso, se sou pura? Não há condição nenhuma de alguém puro produzir alguma coisa. Não há condição nenhuma de puro produzir alguma coisa. E é aí que o Senhor age. Aleluia, coisa linda. É aí que o Senhor age. É aí que o Senhor transforma. É aí que o Senhor vem e mostra o poder dele. E aí andar no sobrenatural é andar em pureza, sabendo que você não pode, mas que você tem um Deus que te usa para fazer. E aí a glória não é tua. Não é porque tu soube fazer, não é porque você fez, é porque o Senhor fez. E aí você vai entender a palavra quando ela diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa que seja feita para a honra e glória do Senhor. Nunca para você. É verdade. Não é sobre você. E aí, talvez você esteja perguntando: mas o que é um coração puro? E aí eu te digo: olha, coração puro é mais do que a ausência de pecado. Porque aí vai para outro campo, santidade. Pureza não é simplesmente não pecar. No contexto bíblico, algo puro é aquilo que é singular, não misturado, dedicado a um único propósito.
singular, não misturado, dedicado a um único propósito. Meu Deus, que coisa linda. Quer um exemplo? O ouro puro não tem outros metais. Um copo limpo está pronto para receber a água que será servida. É verdade. O altar do templo era separado apenas para Deus. Então, um coração puro e pronto é um coração íntegro, não dividido. Sabe? Eu queria tanto servir o Senhor, mas botou mais, tem divisão. Porque se você quer servir o Senhor e se coloca, Ele faz. Não é a tua mão. Você é só o canal. No Salmo 86:11 diz algo muito forte sobre isso. Diz assim: guia-me com a tua verdade e ensina-me. Lembra que a gente falou semana passada? Verdade. Guia-me com a tua verdade e ensina-me o caminho pelo qual eu preciso seguir. Quem te guia? É o Senhor. Tem um louvor: guia os meus passos, ergue-me em fracassos, ó divino Espírito, eu quero te adorar. E é isso, meu irmão. E é isso. Sabe? Esse coração íntegro, não dividido. E aí um coração íntegro, puro, é um coração que faz com que o coração do Senhor se una a Deus. É verdade. É um coração que não serve a dois senhores, como diz em Mateus 6:24. Sabe? É um coração sincero, sem hipocrisia. Sabe? Sem hipocrisia. Diz: olha, eu não sei isso, mas vamos orar porque o Senhor sabe todas as coisas. Eu não tenho todo conhecimento, mas Ele tem. Ele tem. Suas motivações internas estão alinhadas com as ações externas? Porque as nossas ações externas todo mundo vê, você pode escamoteá-las, botá-las do jeito que for para agradar quem você quiser. Mas as suas motivações internas estão nesse mesmo sentido? Meu Deus. Porque um coração puro, ele não é hipócrita. O coração dele está alinhado com as ações externas. É E verdade. você consegue ver isso. Um coração quebrantado e disponível é um coração puro. O Salmo 51:17 diz isso: o sacrifício que agrada a Deus é um espírito quebrantado, um coração pungido e contrito, não desprezarás o Senhor. Oh, glória. O Senhor não quer outro sacrifício. Ele só quer um coração contrito e quebrantado diante dele. Senhor, eu dependo de ti. Sabe? A gente canta: eu dependo de ti, preciso de ti. Mas verdade? Ou você tem autossuficiência? Se o Senhor não fizer, tem um plano B. Meu Deus. Não tem plano B para quem tem um coração direcionado para o Senhor. Aleluia. Ou é o Senhor, ou é o Senhor. Eu não tenho divisão no meu coração. Ser puro de coração é ter uma vida interior alinhada com Deus. Um vaso lavado e disponível para ser usado por Ele. E aí, quando a gente fala em coração puro, o melhor exemplo que a gente tem, o coração puro encontra o seu modelo e fonte em Jesus. Jesus, o puro de coração, que viu a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles Verão a Deus. E a promessa, verão a Deus, encontra-se no seu cumprimento máximo em Jesus. Ele declara: quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus puro por excelência não apenas via Deus face a face, mas ele é a manifestação visível de Deus. Aleluia. A pureza dele não é passiva, é uma pureza ativa. Oh, glória. Não é aquela coisa assim, Obrigado, Senhor. sabe? Ela é ativa. Você nota, você sente, você percebe. Não há como ser diferente. Até quando ele não está vendo, a pureza dele se manifesta, como aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. Ela só tocou nele. Ele, opa, de mim saiu virtude. Porque a pureza dele não é passiva. Ela é cheia de graça e de verdade. Aleluia. E ela acontece hoje.
Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então ela existe hoje, a presença do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é o cumprimento da pureza. Tudo que falamos sobre pureza de coração não é uma abstração de um ideal. Não é algo assim, é o ideal eu ser puro. Não é. Ele tem um nome, rosto, e está fixado na história. Para falar mais claramente, a história se divide em antes dele e depois dele. Obrigado, Senhor. Jesus Cristo, Ele é a própria personificação da pureza. É verdade. Nele, vemos o que é um coração perfeitamente íntegro, sincero e totalmente dedicado à vontade do Pai. Voltando a Maria, ela se estabeleceu como um vaso puro e carregou Jesus. Nós, como vasos purificados, somos chamados para conter e expressar Jesus. É verdade. É tanto que o nome cristão é Pequeno Cristo, imitador de Cristo. Aleluia. E quando eu digo que eu sou cristão e olhando para dentro de mim, o que você vê dentro de você? Cristo mesmo? Você consegue expressar Cristo? Você consegue ir diante de Cristo? E expressar Jesus é viver em pureza de coração. Em Gálatas 4,19 tem uma parte que é muito importante. Diz assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de partos, até que Cristo seja formado em vocês. Este é o propósito. Assim como o Espírito Santo formou Jesus no ventre puro de Maria, o mesmo Espírito deseja formar esse caráter de Cristo. Aleluia. Mas é necessário que eu viva uma vida em forma que, assim como Maria achou graça no Senhor, a gente ache graça no Senhor. Aleluia. A gente ache graça no Senhor. E aí a gente pode experimentar o que diz Colossenses 1:27, Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós, nossos corações purificados. Então, é importante que você entenda que a fonte da nossa pureza e como podemos alcançá-la passa por Cristo. Porque ele já começa no sangue. A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, como podemos alcançar essa pureza? Não é por nosso próprio mérito, nosso próprio esforço, não é por nossa própria capacidade, mas a recebemos a pureza em Cristo, de Cristo, por Cristo. E é pela fé nele que somos justificados e lavados. Então a pureza que Deus exige de nós está nele, e ele mesmo fornece. Então, para você que talvez esteja nos ouvindo e nunca ouviu falar de Jesus, eu te pergunto nessa noite: você quer ter um coração puro? Se você quer ter um coração puro, vem até a fonte da pureza. Eu te apresento ele nessa noite, Jesus Cristo. Aleluia. E olha, você não precisa ter condição outra nenhuma. Vem como você está. Coloca o teu coração diante do Senhor Jesus e fala para ele: Senhor Jesus, olha para mim. Não tem nada em mim que me dignifique estar diante da tua presença. Verdade. Mas eu preciso do teu sangue. Eu preciso do teu amor. Eu preciso do teu cuidado sobre a minha vida. Perdoa, Senhor. Transforma meu coração, me lava, me torna puro. Porque eu quero experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não sendo nada para que Ele seja tudo em mim. Fala isso no teu coração agora. Fecha teus olhos e diz: sabe, você não precisa ter ninguém impondo a mão sobre você. Você só precisa estar com o coração direcionado para entender que Jesus é tudo em ti. E Ele é a graça,
E a graça te basta. Aleluia. Ele é a graça de Deus manifestada em nós, por nós, por amor de nós. Meu Deus. E para a igreja, eu quero dizer que a gente não busca uma pureza farisaica, aquela pureza de fariseu, que você começa a olhar os erros de todo mundo, mas os teus estão ali escondidinhos, que você esconde tanto que até de você mesmo é escondido. E o Senhor Jesus está buscando essa noite que a gente abra os nossos corações para que o Espírito Santo revele as coisas que estão escondidas até de nós. Meu Deus. Para que a gente encontre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, sendo puros no Senhor Jesus. E quanto mais nos aproximamos do Senhor Jesus, mais somos transformados à sua imagem. Por isso a palavra de Deus diz, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Exatamente para que a gente vá se transformando todos os dias, como Paulo disse, na caminhada dele. E ele dizia, ainda não cheguei lá, não que eu já tenha alcançado, mas eu corro. E correr porque é necessário ter pressa. E Paulo corria porque ele sabia que era necessário ter pressa para que o reino de Deus se estabelecesse. Então, quanto mais conhecemos a Cristo, mais somos transformados à sua imagem, de glória em glória. Verdade. 2 Coríntios 3,18 diz isso, que a nossa oração não seja apenas Senhor, purifica-me, mas Senhor, ser tu mesmo formado em mim. Enche-me com teu Espírito, como encheste a Maria, quando disse para ela, tu encontraste graça diante do Senhor, você é agraciado diante de Deus. Sabe? Enche-me do teu Espírito, enche-me do teu Espírito, enche do meu Espírito, enche-me do teu Espírito, porque eu quero ser esse vaso puro. Meu Deus. Eu quero, sim, Senhor, manifestar a tua igreja, e se eu sou membro dela, e sou parte dela, por favor, assuma em mim o ser cabeça e direciona. Aleluia. O teu Espírito. Esse precisa ser o pedido da igreja hoje. Meu Deus. Que sendo um vaso puro eu possa gerar a tua imagem, Senhor. O teu amor, a tua vontade. E te expresse neste mundo como o Deus da minha salvação, que será também de outros. Então, Senhor, me prepara e me envia, mas com pureza de coração. Porque eu quero te ver, Senhor. Porque eu quero que a bem-aventurança que se estabelece na palavra que diz bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus, que a gente seja essa igreja que quer ver a Deus e por isso o manifesta. E que o Senhor Jesus seja o nosso exemplo e nos direcione a viver todos os dias nos tornando esse cujo coração agrada e encontra graça diante do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te damos graça porque o teu amor, Pai, o teu amor gera em nós vida. O teu amor, Senhor, transforma nossos corações. Então que a gente, Senhor, nos posicione no mundo espiritual, no sentido de viver em pureza diante da tua presença. Que o sangue de Jesus Cristo seja aquele que nos lava e nos purifique todos os dias, para que a gente possa experimentar, Senhor, não ser nada, para que isso seja tudo em nós. A esperança da glória só acontece se Cristo estiver em nós. Então, Senhor, que a nossa vida seja um vazio total, para que tu preenchas com o teu Espírito e com o teu ser, Pai. E que a gente possa manifestar a tua glória, a tua graça. E todos possam ver que povo é esse. E a gente possa dizer, não somos nada, mas Deus em nós é tudo. E a gente possa manifestar isso, Senhor, glorificando o teu nome, entendendo, Senhor, que o propósito da igreja não é ter, mas é ser, e ser pura para que a tua ação se manifeste, ser pura, Senhor, para que o teu querer, o teu
agir, se manifeste nessa igreja e impacte essa sociedade, Senhor, e transforme corações e faça com que outros venham e queiram receber desse Deus que Tu és. Aleluia. Ó Senhor, crie em nós um espírito, um coração puro e um espírito reto. Nós pedimos assim, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Tinha mais coisas, mas como minha esposa costuma dizer, isso fica para outra palavra. Mas o Senhor, Ele está fazendo algo diferente. Então abre os teus olhos espirituais. Você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver o que vai acontecer. O Senhor está chamando você. Sabe? Homens, mulheres, o Senhor está chamando você. E não pense que é para você trabalhar, não. A obra é dele. É para você só ser canal, só ser vaso. Sabe? Eu ouço pessoas dizendo, fazer a obra do Senhor é difícil, dura e tudo mais. Eu queria dizer para você, fazer a obra do Senhor é só deixar levar. Descansa nele. A palavra de Deus diz, é meu, somente meu todo o trabalho. O teu trabalho é descansar nele. Então descansa no Senhor e espera nele. Amém? Amém. Peça o Senhor para te purificar. Purifica-me, ó Senhor Jesus. Purifica-me no teu sangue. Quero estar sempre em tua presença. E é por isso que eu clamo a ti. Purifica-me, ó Senhor Jesus. Purifica-me no teu sangue. Sim, eu quero expressar teu louvor como vaso de honra na casa do rei. Purifica-me, Senhor Jesus. Leva-me para os teus rios. Quero contemplar a tua face. Sim, é o que eu mais quero, meu Senhor. Purifica-me, Senhor Jesus. Leva-me para os teus rios. Eu não sou merecedor desse amor, mas sei que tua graça me basta. Purifica-me. Usa esse louvor impecável. Purifica, Senhor Jesus. Purifica-me no teu sangue. Quero estar sempre em tua presença. E é por isso que eu clamo a ti. Purifica-me, ó Senhor Jesus. Purifica-me no teu sangue. Sim, eu quero expressar teu louvor
e pronto. Glória a Ele. Aleluia. E se você não sabe como, apenas diga: Senhor, crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ah, Senhor. Aleluia. Então vamos pedir isso, vamos. Crie em mim, ó Deus. Ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires o quê? O teu espírito. Como é que a gente faz? Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro, em viver no mesmo desespero, em ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser. Aleluia. Peça a Deus, crie em mim um coração puro e renove meu espírito reto. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, Um coração puro e renova um espírito inabalável. Aleluia. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós Porque vais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo. Glória a Deus, aleluia, louvado e agradecido ao nome do Senhor. A gente foi derrubado, mas já voltou e a gente não vai desistir. Nós estamos encerrando, né? Mas com muito louvor, com muita alegria no nosso coração. Então se avisa aí, ó, já voltou, tá? A gente vai encerrar a da bênção apostólica. Fica com a gente até o finalzinho pra gente fazer junto. Traz aí no celular, amor, pra gente ficar de olho, por favor. Então tá, vamos lá. Eu acho que vai ter que ficar toda hora, mas a gente vai até o final em nome de Jesus, porque a gente não desiste. A gente vai assim. Então faz assim, amor, ora da bênção apostólica, que eu vou ficar lá para poder ficar apertando para voltar. E aí a gente dá os avisos, tá bom?
Vamos orar, irmãos. Feche os teus olhos. Senhor, nós te damos graça, porque é isso que nós queremos ser, Senhor. Homens e mulheres segundo o teu coração, que sabem, Pai, que o teu querer é mais importante em nossas vidas, que mais do que tudo que pedimos e pensamos é o que tu tem preparado em nosso coração, para o nosso coração, para nossas vidas. Então, Senhor, nos ensina a viver na tua dependência, a entender que o maná é só por dia, entender, Senhor, que depender de ti é estar no lugar mais seguro que alguém possa querer estar. Nós queremos estar assim, Senhor, diante de tua presença, impurezas de coração, vazios de nós mesmos, para que tu nos encha, Senhor, com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu amor, e que esse amor gerado em nós também se reflita para a vida de outras pessoas, para que elas possam te conhecer e querer vir até diante de tua presença e dizer que tu és o nosso Deus. Nós te pedimos, Pai, assim, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Estenda suas mãos. Que a graça, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito estejam sobre a vida de todos aqueles que têm por anseio um coração puro e um espírito reto. E aqueles que assim anseiam, digam amém, amém. Vamos para os avisos? Vamos para os avisos agora. Então, gente, eu não sou melhor para falar dessas coisas, não, mas vamos lá. A pastora Amy tem muito mais desenvoltura. Mas nós somos a nova comunidade apostólica. E esse lugar aqui é o lugar do encontro. E é um encontro para adorar o Senhor, para louvar o Senhor, para agradecer ao Senhor as coisas maravilhosas que Ele fez na nossa vida. E até as coisas que não são tão maravilhosas também. Que a gente seja com o coração igual o de Jó, como disse minha esposa hoje à tarde. Fizeste o bem do Senhor com prazer, tu aceitou, e o mal não queres. Que todas as coisas a gente entenda, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E todas elas cooperam para esse bem. Então nós temos a nova comunidade apostólica. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Que bom te ver aqui. Você... Meu microfone está desligado. Seja bem-vindo. Pastor, como é que a gente faz para poder estar com vocês? Eu quero estar aí no culto. Olha, você nos encontra nas mídias sociais, mas se quiser vir no culto presencial, só avisa. Domingo que vem, por exemplo, a gente tem culto presencial aqui. É culto de ceia. Isso. Já tem irmãos fazendo caravana para vir para cá. Exato. Para vocês terem ideia, tem irmãos que vêm no sábado. Para passar a noite a gente vai para o monte orar. Glória, vai ser coisa linda. Mover aqui. Eu tenho certeza que Deus vai operar muito. Então, muito. só para avisar vocês, domingo que vem nosso encontro de celebração de ceia é 10 da manhã, tá bom? Não se perca o horário. Deixa eu falar uma coisa linda e maravilhosa. Ontem nós estivemos com um casal também que a gente ama, que é a nossa família. Pedrinho e Selma são os nossos amores e foi muito gostoso estar com eles ontem. A gente ganhou uma pizza de camarão. Meu Deus, que pizza era aquela? A melhor pizza de camarão que eu já comi na vida. E aí, a gente ganhou um camarão. Aí eu falei que o pessoal que vai vir no culto de ceia, então a gente vai fazer 10 da manhã e depois vai ter o almoço e a gente vai comer camarão. Vai ser um prato à base de camarão que a gente ganhou ontem. Vai ser bênção. E como é que você faz para estar com a gente? Nos procure nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no WhatsApp. Exato. E no Instagram. Então a gente já falou, mas vai passar aqui. Vai, querido. Todo primeiro domingo do mês é domingo de ceia. Então domingo que vem a galera vai estar toda aqui presencial, por isso a gente vai fazer às 10 da manhã, para dar tempo da gente ceiar, confraternizar bastante em Deus, ir para a piscina se tiver sol. Olha, não, mas se mesmo tiver sol, tem certeza que os homens querem pular na piscina. Imagina, a gente tá ali comendo, olhando aquela piscina, gente, não dá vontade de dar um pulo, dá vontade de tirar foto, já tô vendo, amém? A gente tem que viver as bênçãos do Senhor. Então, domingo que vem tem ceia às 10 da manhã, você está convidado a estar conosco, fique à vontade. Pastor, eu não posso ir. Você pode cear à distância. Mas vem cear com a gente. É tão bom poder abraçar, poder beijar. Olha, eu vou até lembrar do louvor da harpa cristã. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Então, se você reparou também, nós não paramos o culto para pedir oferta. Exato, a gente não faz isso. Não tem esse momento de ofertório. Vamos parar o culto, agora vamos trazer uma palavra sobre oferta. Não existe isso aqui. Oferta a gente tem como um valor diferencial. Por exemplo, a ceia pra gente, todo mundo pode participar. Exato. Já a oferta, é preciso que você entenda o que significa a oferta. Exato. Preciso que o teu coração esteja realmente direcionado para ofertar.
Porque a oferta, você pensa que está dando um valor e está tudo bem? Não. Você está ofertando o seu sangue, o seu suor, e o seu coração está ali. Então, é tão pesado que a palavra de Deus diz que o Senhor não recebe algumas ofertas. Exato que para ceiar, o Senhor chamou todos. Foi. Para ofertar, ele falou, bota ali em cima do altar e vai te consertar. Depois que desse jeito. Se você vê, esteja com um coração muito, muito bem o trabalhado. primeiro problema que aconteceu foi com a oferta. Então, assim, a oferta deve vir do nosso coração. Você tem que fazer isso com seriedade, com sobriedade, com entendimento. Então, e alegria. Então, nos procure, tá? Para você saber como é que eu faço, pastor. Eu também quero ser um dizimista, eu quero dizimar nessa obra. Eu quero ver essa obra crescer. Então, você também nos procure. Não faça se você não sabe o que é. Tá bom? Mas se você sabe o que é, a gente já deixou aí preparado o QR Code. Fique à vontade para poder ofertar, dizimar e abençoar a casa de Deus. E deixa eu falar uma coisa que eu não estou me aguentando aqui. Glória a Deus. Nós já temos um lugar de pesca, um lugar, não físico, mas um lugar para onde a gente vai. O barquinho está sendo providenciado. A gente já sabe onde a gente vai lançar a rede. Exato. Então eu quero que vocês, por favor, orem, porque em breve nós teremos nova comunidade apostólica em Pavuna. Eu esqueci de falar. Tá, vamos lá. Teremos nova comunidade apostólica em Pavuna, na Pavuna. Isso aí, você estará conosco, vai ser uma bênção. Então, ora para que Deus venha abrir essas portas em nome de Jesus. A criança nasceu. Amém. Então, vamos pro que tal? Vamos. Que tal eu, você e mais um irmão do domingo que vem em mais um encontro de celebração. Beijos! Eu não me sei lá. Vai lá, amor.